Na liturgia deste domingo que nós já celebramos, nós vemos o chamado que Deus faz ao profeta Jeremias, e também a gente vê por detrás desse chamado um grande drama que está relacionado ao pecado, às consequências do pecado, não do profeta, mas do povo para o qual Jeremias irá profetizar. E diante dessa realidade, de fato, o serviço a Deus comporta, dentre outras coisas, a luta, a renúncia, o domínio de si. E não só Jeremias, mas também aquilo que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, traz para nós uma típica demonstração de tudo isso. Voltando a Jeremias, aquela situação na qual ele está diante de Deus, que do ponto de vista humano pode até ser considerada uma humilhação, mas na verdade o profeta está a exprimir uma profunda angústia. Ele, homem escolhido por Deus para anunciar a palavra de Deus, mas que tem medo de não corresponder ao anúncio dessa palavra. Tem medo de que o anúncio dessa palavra não esteja fazendo o efeito desejado pelo Senhor nos seus ouvintes. E Jeremias está bem consciente de que as perseguições que ele está passando é justamente porque ele se colocou a serviço de Deus. É justamente porque ele está anunciando a palavra de Deus. Por isso o profeta, não só Jeremias, mas qualquer um que, enquanto profeta, leva a sério o seu chamado, acaba sendo perseguido sem tréguas. Jeremias diz a Deus que foi seduzido por ele. Essa sedução soa como que se Deus tivesse, de alguma forma, enganado Jeremias. Mas claro que isso não é verdade. Jeremias tem, talvez, ali, naquele diálogo com Deus, essa consciência, porque o seu ofício enquanto profeta acabou se tornando o objeto de opróbrio, de vergonha, todos os dias, como nós mesmos ouvimos na leitura de hoje. Esmagado pelo sofrimento, ele queria subtrair-se à divina vontade, queria fugir, mas isso não é possível. E aí a sedução por parte de Deus ganha um significado profundo e real. Deus não enganou Jeremias, mas Deus o chamou de tal forma que ele se compromete em fazer aquilo que ele está lhe pedindo, anunciar a sua palavra. Daí as palavras de Jeremias: senti no coração um fogo abrasador que me comprimia, que apertava-me dentro dos meus ossos. Esforcei-me para contê-lo, mas não consegui. Este misterioso fogo interior é sinal do amor de Deus que o conquistou, aliás, que o seduziu, mas não para enganá-lo, mas para fazer dele profeta das nações. Este misterioso fogo também é o sinal do carisma profético que ele recebeu. Carisma esse que o coloca para seguir em frente, por mais ingrata que seja a missão do ponto de vista humano. O impele para seguir em frente contra toda a sua inclinação natural. Porque se ele está sendo perseguido, isso é motivo de sofrimento. E ninguém gosta de ser perseguido ou de sofrer. Então a vontade humana do profeta certamente era sair fugido, fugir daquela responsabilidade. Mas esse fogo que arde no coração de Jeremias diz a ele que não. Ele precisa seguir em frente. E nós vemos, como um todo, a ação de Deus na vida daquele homem que chega em oração diante dele, frágil, com vontade de desistir, não vendo mais motivos para continuar, e o amor de Deus o encontra de novo e lhe dá esses motivos que lhe faltavam. Depois, a gente vê no Evangelho uma cena que
pelo menos à primeira vista, parece muito distante daquilo que nos leva a refletir a primeira leitura, mas que tem mais a ver do que a gente imagina. Quando Jesus anuncia a sua paixão, quando Jesus diz que é necessário que ele sofra, que ele padeça, que ele morra. Qual que é a ligação que tem com a primeira leitura? Justamente porque os sofrimentos que Jeremias está a reclamar é apenas uma figura, é uma prefiguração dos sofrimentos que Jesus irá passar nesse contexto aqui do Evangelho dentro de pouco tempo. Daquele dia em diante, ou seja, desde a profissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe, que nós ouvíamos no Evangelho da semana passada, Jesus começou a colocar para os seus discípulos essa necessidade de que ele fosse a Jerusalém, de que ali ele padecesse muito, sofresse e por fim fosse morto. E aí a gente vê Pedro, que tem sido protagonista no Evangelho nas últimas semanas, com aquela impetuosidade que era própria dele, reagir imediatamente. Na cabeça de Pedro, a questão é a seguinte: como admitir que ele, Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, fosse perseguido e fosse levado à morte? Isso é inconcebível na cabeça de Pedro. Uma vez que esperaram tanto a chegada do Messias, e o Messias vai terminar assim, perseguido, sofrendo e morrendo, e ele reage, ele exprime a mentalidade dos homens do seu tempo. Pela lógica humana, quanto mais elevada é a pessoa, tanto maior sucesso ela há de conseguir, há de ir de vitória em vitória. Mas essa é a lógica humana. A lógica de Deus é completamente diferente. O pensamento de Jesus a esse respeito também é completamente diferente. Por isso que ele afirma que deve sofrer por assim ter estabelecido o Pai. Por que ele deve sofrer? A causa do sofrimento não é culpa de algum ato de Jesus. A causa do sofrimento é culpa da humanidade. O sofrimento que Jesus vai levar em seus ombros é por conta do pecado que entrou e se instalou neste mundo. É preciso que ele sofra para livrar o mundo do pecado. É preciso que ele sofra para que o mundo seja salvo. E aí, aquele que tinha sido semana passada escolhido por Jesus para ser a rocha, para quem ele entregou as chaves do reino dos céus, neste domingo ele é repelido com violência. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. É um tremendo contraste essas palavras de hoje com aquelas que nós ouvíamos no domingo passado diante da confissão de Pedro para Jesus, reconhecendo que ele era Messias e que ele era o Filho divino de Deus. Tu és bem-aventurado, Pedro, tu és feliz, por isso tu és pedra, és rocha. Sobre essa pedra construir a minha igreja, eu te dou a chave do reino dos céus. Era só elogio e também confiando Jesus uma missão muito importante que faz toda a diferença na vida e na história da igreja da qual nós fazemos parte. Aqui a palavra de Jesus é uma palavra de repulsa, é uma palavra dura. Jesus chama Pedro de Satanás. Nós sabemos quem é Satanás, é o diabo. Mas claro que Jesus não está dizendo que Pedro é o diabo. Jesus está dizendo que Pedro é o Satanás no sentido de que ele está querendo frear, mesmo que ingenuamente, mesmo que de modo ingênuo, os planos de Deus. E é esse o único motivo de Pedro receber esse apelido hoje, porque ele está se opondo à paixão e à morte do Senhor. Mais fácil é reconhecer em Jesus o Filho de Deus que aceitar vê-lo morrer como um malfeitor ou como um homem qualquer. Talvez na mentalidade de Pedro e dos outros,
Jesus nem deveria passar pela morte, por ser o Messias, por ser o Filho de Deus. E aqui não é só um escândalo em relação às palavras de Jesus, mas já é um escândalo também antecipado em relação à cruz. Quem se escandaliza da cruz de Jesus, escandaliza-se dele. Quem recusa a paixão de Jesus, recusa a ele, porque é ele o crucificado, é ele que sofreu a paixão. E depois destas coisas, é ele que também ressuscitou. Quem segue a Cristo não deve aceitar somente as palavras de Cristo, mas deve aceitar também o caminho de Cristo, que é o caminho da cruz. Deve aceitar ainda a sua própria cruz. Por isso, imediatamente, Jesus diz para ensinar os discípulos e também para nós, sabermos e termos isso bem presente na nossa mente, que seria uma grande ilusão pensar segui-lo sem levar com ele a cruz. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque, depois dessa realidade de pecado, na qual a humanidade se instaurou, por conta da desobediência dos primeiros pais, a única via de salvação, o único caminho para a nossa salvação, para a humanidade inteira, é este, a cruz. Carregar a cruz com Jesus, ser crucificado com Jesus, para depois com Jesus também ressuscitar. Nós sabemos, porque nós conhecemos a história da nossa salvação, que a cruz não é a palavra definitiva na vida de Jesus. A palavra definitiva é a ressurreição. Mas para chegar à ressurreição, necessariamente é preciso passar pela cruz. São Paulo, na segunda leitura da missa, faz um convite: convido-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecerem como vítimas vivas, santas e agradáveis a Deus. Porque o cristão não pode levar a sua cruz à força. O cristão leva a sua cruz como oferta. O cristão leva a sua cruz com amor e também aceita com amor esta cruz, para fazer de si um sacrifício vivo e santo, em união com a cruz de Cristo, para a glória do Pai e também a salvação do mundo. Se o padre fizer uma pergunta, aqui eu creio que a resposta vai ser afirmativa da parte de todo mundo. Queremos ser santos? Sim. Mas, para ser santo, a gente precisa estar disposto também a sofrer. Não existe uma história de um santo que não tenha presente, bem presente, o sofrimento. Às vezes a gente lê a biografia de algum santo e a gente fala: misericórdia, para mim ser santo eu tenho que passar por coisas parecidas. Sim, o sofrimento está ligado à realidade da santidade. O sofrimento está ligado a essa realidade que nós ouvimos no Evangelho. Se nós queremos ser santos, se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos estar prontos a renunciar, tomar a nossa cruz, passar pelo sofrimento que for preciso passar para chegar com ele à realidade da ressurreição, à realidade da glória de Deus. Ouvindo isso pode parecer assim: nossa, que desafio. Mas o segredo está justamente em ofertar. Se nós ofertamos o nosso caminho, a nossa cruz, o nosso sofrimento, é Deus que vai nos ajudar a passar por essas situações, a passar por essas dificuldades. Ofertar a nossa vida com tudo aquilo que ela tem, com os nossos sofrimentos, uma oferta santa que seja agradável a Deus. Assim, é o Cristo que vai nos ajudar a carregar a cruz de cada dia até o encontro definitivo por Ele, com Ele. Isso só é possível se nós nos deixarmos transformar na nossa mentalidade e também no nosso coração. Devemos pensar à maneira de Deus e não como os homens pensam. Se nós formos pensar como os homens pensam, por conta
dos últimos acontecimentos que dizem respeito também a nós, porque nós somos igreja, nós não estaríamos hoje aqui. Porque na mentalidade das pessoas, porque um padre é suspeito de ter roubado milhões, todos os padres estão roubando milhões, né? Toda a igreja está envolvida nesse escândalo. Se a gente pensasse como os homens, mas nós não pensamos como os homens, nós devemos pensar como Deus, ou a maneira de Deus, para que nós possamos compreender que a nossa fé não está em instituição, a nossa fé não está neste ou naquele sacerdote, a nossa fé não está naquela realidade ou na outra, neste ou naquele santuário. A nossa fé está em Cristo Jesus. E a nossa fé estando em Cristo Jesus, nós temos condições de discernir qual seja a vontade de Deus. E de não nos escandalizarmos diante de situações tão tristes como esta e tantas outras que às vezes a gente vê, e muito menos com a realidade do sofrimento. Que o Senhor nos dê sabedoria necessária para levarmos a nossa cruz com compromisso, sem esquecermos de fazer essa oferta generosa da nossa vida, com tudo aquilo que ela é e contém. Que nós aprendamos, ao viver essa vida que Deus nos deu como presente, a dar valor real e cristão aos sofrimentos que nós possamos passar. Mas, sobretudo, como Jeremias, nos deixemos também seduzir por Ele, pela Sua palavra, não no sentido de sermos enganados, mas no sentido de sermos conquistados. E, uma vez conquistados por Deus, nós sabemos que nenhum esforço é em vão. Tudo conta para a glória dele, tudo conta também para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.